a gente vence o sofrimento, que nós não estamos. A reunião está sendo gravada. Né? Então, quando a gente pensa em perdas, né, a gente pensa em algo que nós não estamos acostumados, não estamos familiarizados, não estamos ensinados ainda. E a gente pode pensar em outras perdas também, como, por exemplo, a criança, o som está cortando, aí a gente diz. A criança, por exemplo, que está crescendo, entra na adolescência, depois entra na juventude, ela vai perdendo aí, né, aquele viver, aquela construção infantil que ela tinha e tem a necessidade de se adaptar à nova realidade, porque ela não tem mais corpo infantil, ela não tem mais experiência infantil, então ela precisa se adaptar também a um novo momento que ela está vivendo. Isso traz só um sofrimento, por mais prazeroso que seja, a gente vai crescendo, né? Ela vai ter sofrimento, porque ela sai de um lugar onde ela tem segurança, onde ela está habituada, e vai entrando aí um outro modo, mas o som está cortando. O som está cortando, que sério? Vou tentar aqui. Aqui, para mim, está normal. A imagem, o áudio. Tá perfeito. Melhorou agora? Melhorou. Então tá, então vou ficar segurando com a mão aqui. Então, quando a gente pensa, né, de repente, em quem está crescendo, há um sofrimento, porque há perda. Mesmo que haja ganhos, né, a médio e longo prazo, poxa, a pessoa vai poder dirigir, vai poder trabalhar, ela vai ter perdas. Quando a gente pensa também num casal que tem um filho, 2 filhos, e de repente esses filhos se casam, né? Começam a namorar e se casam. Quem vivencia isso vai vivenciar aquele chamado síndrome do ninho vazio, onde há uma perda, né? Uma perda de sentido, uma perda do ambiente, uma perda de relacionamentos, porque aquele filho, filha, ou aqueles filhos, né, quando a gente pensa em 2 ou 3, eles faziam parte da equação. Quando eles vão embora, o casal muitas vezes não se reconhece, não se compreendem mais como aquele casal de antigamente. Por quê? Porque houve uma perda. Houve uma perda, porque havia uma estrutura e a estrutura foi desconstruída por causa do casamento. Não houve morte, houve apenas uma mudança da estrutura. E isso causa sofrimento. E muitas vezes os casais separam porque eles não conseguem se reestruturar, né? Se reencontrar um com o outro nessa nova construção que eles estão vivendo. A gente pode pensar também em perda profissional, né? Eu conheci muitas pessoas aqui nessa pandemia, e conheço, que perderam o emprego. De repente, vocês também conhecem alguém que perdeu algum emprego, né? Um trabalho nessa pandemia. E aí, o que acontece? O trabalho, muitas vezes, é que dava direção para a pessoa, o sentido de vida, né? O sentido de se sentir útil, produtivo, trazia ali o sustento, a manutenção da sua casa, e muitas vezes quando ele perde o emprego, ele perde esse referencial, não só do sustento, não só da utilidade, mas até de si mesmo, porque ele se identificava com aquilo que ele fazia. E aí entra em crise. Eu sei de casos, por exemplo, 2 motoristas, né, que perderam a possibilidade de trabalhar e se suicidaram, porque não conseguiram lidar com a perda do ganho, perda do sentido, perda de si mesmo, porque eles se identificavam muito com aquilo que eles faziam. Então, isso é uma perda muito significativa. A gente pode dizer também, outra perda que vale a pena trazer aqui, seria a perda financeira, né? Que nem sempre está associada a uma perda do trabalho, mas é aquilo que a gente chama de falência financeira, quando a pessoa perde aí a sua estruturação, né, a nível de conseguir se manter, conseguir pagar as contas. Quando ela chega no fundo do poço,
na falência financeira, ela entra em desespero, ela não tem mais esperança. Isso leva muitas vezes não só à perda do local onde mora, não só à perda de bens muitas vezes, mas até a perda da vida. Porque se ela não ela se vê como alguém que não tem condições de construir ou se manter na vida e muitas vezes está um fim na sua vida. Eu atendi uma paciente, por exemplo, que tinha um recurso muito bom, só que ela sempre estava retirando, 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 e quando ela veio para o consultório, ela estava em crise, porque qual que era o sentimento que ela tinha? Que ela não ia conseguir viver durante muito tempo, porque aqueles sentimentos ela não estava mais injetando mais nada nele, só estava retirando. Isso causou para ela ansiedade, pânico, angústia, e ela começou a se desesperar. Por quê? Porque parte da construção de vida, da estruturação de vida dela, partia do seguinte princípio: se eu tenho condições de me manter, então eu tenho condições de viver. Agora, se eu não tenho mais, eu não tenho mais vida. Quando a gente pega esses casos, essas situações, né, que eu estou trazendo desde a mais simples até a mais complicada, que essa é a última agora, é interessante que todas elas trazem com sofrimento. Trazem perda de si, trazem perda de esperança, trazem aí frustração, ansiedade, a pessoa fica desesperada. Outra perda que a gente pode dizer aqui, perda da saúde, essa estou inserindo agora porque eu lembrei um caso que eu peguei aqui. Perda de saúde, né? Quando a pessoa fica doente, quantas pessoas a gente não encontrou doente nessa pandemia? Seja pela Covid, ou seja por outras patologias, outras doenças, né? A pessoa adoeceu, entrou num tratamento severo e aí ela não tem mais a estrutura para lidar com o sofrimento. Por quê? Porque ela se desgastou tanto para conseguir recuperar a sua saúde, conseguir recuperar aí as condições mínimas para construir a vida, pelo menos na cabeça dela, na percepção dela. Isso fez com que ela, no momento que começou a liberação, né, das pessoas circularem, conseguirem se conectar novamente com as outras, esse momento atual que a gente está vivendo, essa situação social, dessa pandemia, essa pessoa não conseguiu se conectar com as outras. Por quê? O medo de perder novamente a saúde, o medo de perder novamente, né, e entrar numa crise, ser entubada novamente, passar aí por um UTI novamente, isso tudo trouxe para ela desespero. Por quê? Medo de perder a saúde, medo de repente adoecer e não conseguir se recuperar. Esse medo tem sido muito normal nos dias atuais. As pessoas estão ainda com medo de adoecer e quem já adoeceu tem um medo maior ainda de adoecer novamente. Isso gera o quê? Sofrimento, angústia, paralisação, ansiedade, medo. E todos esses elementos, eles são desestruturantes, né? Eles não nos ajudam a estruturar a nossa vida, não nos ajudam a construir relacionamento, não nos ajudam a olhar para o futuro, muito pelo contrário. Todas essas perdas nos faz ficar paralisados, sem andar para frente, sem conseguir olhar para trás de maneira positiva, apenas paralisados. Vamos aqui, agora sim, a última perda que podemos ter, perda de pessoas que amamos. Muitas vezes através aí da morte por acidente, morte por doença, morte através de uma violência. Essa perda é muito difícil de se lidar. Leva tempo, porque a pessoa entra, em todas essas outras perdas, a pessoa entra no estado de luto. O que a gente chamaria esse estado de luto? É um estado que a pessoa precisa entrar para tentar se adaptar à nova situação, ao novo momento em que ela está, onde há muita tristeza, onde há muito choro, há muita angústia,
Poxa, Márcio, mas não tem como desconstruir isso, não tem como mudar essa situação. Olha, essa situação todos nós passamos e precisamos passar, principalmente quanto à perda. Desde a menor, como eu pontuei aqui, dependendo, né, para algumas pessoas perder as redes sociais, perder aí os contatos virtuais, não significa muita coisa. Mas para outros significa algo assim, ah, ah, de um potencial enorme de sofrimento. Até a questão de perder alguém para a morte. Eu até comentei outro dia com o pessoal, eu perdi nesse tempo aqui alguns amigos, alguns conhecidos. Isso trouxe dor, isso trouxe sofrimento, porque afinal de contas a gente não vai mais encontrar aquelas pessoas, não vamos ver mais aquelas pessoas. A gente lembra muitas vezes e aí vem aquela sensação, né? Poxa, por que que eu não disse tal palavra? Por que que de repente não fui mais amigável? Por que que de repente não investi mais tempo com aquela pessoa? Isso são movimentos de culpa, e é algo normal aparecer culpa em luto. E essa sensação de culpa, ela pode aparecer em qualquer outro das outras perdas que nós temos, tanto a de saúde, quanto a de mudança de ambiente, quando o filho casa, quando mudamos de casa, de imóvel. Todas essas mudanças que nós não esperamos e não desejamos muitas vezes, caracterizam perda e traz sofrimento. Perda, muitas vezes, o cônjuge, né, através da separação, perda dos bens, através de algum roubo, perda do trabalho, perda das finanças, todas essas perdas, elas nos levam a entrar num processo de luto. E o processo de luto, gente, é um processo dolorido. Eu tenho pacientes, por exemplo, que perderam um filho o ano passado, filho de 17 anos. E aí esse ano aqui perdeu o esposo. A pessoa ficou sem rumo, ela não sabia o que fazer, para onde ir, o que construir. Ela se fechou no mundo dela, num mundo de escuridão, porque ela ficava no quarto muitas vezes com a luz apagada, né? Quando a gente tinha sessões ali, falava: fulana, acende a luz, vamos conversar. Esse movimento de isolamento, de muitas vezes cavar um buraco, entrar dentro dele, não é um movimento sadio, mas é um movimento que precisa algumas vezes ocorrer. E ele é natural. A questão é como nós trabalhamos esse luto, como nós trabalhamos, né, essa angústia, essa paciente em particular, que eu estou pontuando para vocês, quando ela entrou na terapia, ela teve muita resistência, muita dificuldade, porque ela perdeu a alegria da vida, ela perdeu o sentido, porque tinha perdido o filho, depois perdeu o esposo. Tive que fazer um trabalho com ela de reencontrar sentido. Nós precisamos encontrar sentido, afinal de contas, por mais dolorido que seja a perda que cada um de nós tem, a vida continua. Precisamos honrar a memória da outra pessoa, precisamos honrar a nós mesmos, esse fôlego de vida que temos, e continuar construindo, continuar vivendo. E olha, gente, eu estou dizendo aqui que eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, mas eu sei que é necessário, porque quanto mais preso nós ficamos dentro daquilo que é a nossa dor, mais difícil é viver, mais difícil é se alegrar novamente. E quantas pessoas estão à nossa volta esperando a nossa reestruturação, esperando que novamente a gente consiga sorrir, consiga viver. E isso é necessário. Essa paciente, em particular, que eu apontei, ela conseguiu sair desse estado de luto. Ela conseguiu entrar no último estágio, que é aquilo que a gente chama de aceitação. E esse estágio de luto, ele é pertinente a todas as perdas que nós temos. Tem a raiva, onde nós ficamos com raiva porque a morte chegou.
culpamos Deus, culpamos a sociedade, culpamos as pessoas, culpamos a nós mesmos. Tem a negação, não acredito que pessoa morreu, não acredito que eu perdi o emprego, não acredito que eu vou separar, não acredito que meu filho vai casar ou minha filha vai casar semana que vem, não acredito. Não acredito que eu cresci e preciso assumir as minhas responsabilidades. Até lembrando disso, eu peguei um caso de uma paciente e ela trouxe para mim na sessão que ela tinha medo de crescer. Era uma jovem já, quase 20, quase não, seus 21 anos. Ela tinha medo de crescer, medo de assumir as responsabilidades, porque ela olhava para si e se via como uma criança ainda. Mas era já uma adulta, uma mulher, uma moça. Mas ela tinha essa dificuldade, ela não estava conseguindo lidar com o momento atual dela. Isso fez com que ela entrasse em sofrimento, entrasse em angústia e até tentasse suicídio. Foi quando ela veio para o consultório, a gente está aí trabalhando essa questão ressignificado. Se olhar de uma outra maneira, olhar que a vida é feita de momentos. Cada momento traz a sua dificuldade, traz aí o seu peso, sua dor, mas traz também a sua alegria, traz também o seu prazer e encontrar esse sentido, esse prazer em viver, prazer em construir a vida é algo necessário para qualquer perda que temos. Porque caso contrário, o que que acontece? Nós vamos ter aí um luto patológico. O que que é esse luto patológico? É aquela dificuldade de sair desse estado de sofrimento. Tem um caso que eu acompanhei, né, de uma mãe que perdeu um filho, conheci o filho dela, um ótimo rapaz, recém-casado, tinha uns 3 anos de casado, a esposa grávida, ele fazendo curso de medicina, acho que ele estava no 2º, no 3º ano, né, um rapaz comprometido, trabalhador, de repente teve um CA, um tumor no pulmão, e em menos de 3 meses esse rapaz veio a óbito. A mãe, a esposa que estava grávida, todos ficaram inconformados, culparam o hospital, culparam Deus, culparam as pessoas, culparam a si mesmo. A vida deles ficou um bom tempo parada. A esposa, tratei dela durante um tempo, ela conseguiu se reorganizar, ressignificar a sua vida, sofreu, chorou, sentiu falta, sentiu saudade. Teve um tempo que ela até pensou em desistir da vida, mas ela encontrou sentido, sentido no filho que estava para vir ao mundo, sentido de que ela ainda era uma mulher nova, né, e precisava construir a vida, precisava estar presente para ajudar o filho. E ela foi construindo significados, sentidos para viver. Hoje em dia, né, se passaram alguns anos já, ela já está casada, já tem outro filho, tem lá o negócio dela, né, ela está vivendo. E esse vivendo não significa que ela não sofreu, significa que ela encontrou sentido para viver, esperança. Em contrapartida, a mãe desse rapaz, ela entrou no luto patológico. O que que ela fez? Ela, no quarto onde antes ele tinha, né, onde antes ele vivia quando era solteiro, junto com a mãe, ela criou um altar praticamente do rapaz, cheio de fotos, de lembranças, de camisa, de roupa, de objetos dele. Ela tem o direito de fazer isso? Tem. É uma escolha que ela pode ter. Mas nem toda escolha que nós temos, né, como opção, são saudáveis. Muitas escolhas apenas aumentam e alimentam a nossa dor e o nosso sofrimento, nos paralisam um determinado período de tempo da nossa vida, nos impede de sair de lá, faz com que venhamos a perder, aliás, os nossos relacionamentos, que as pessoas vão vivendo e acabam se distanciando de nós, faz com que aquilo que deveria ser algo natural, né,
a perda é algo natural. Todos nós, em algum momento, vamos ter perda, vamos ter alguma perda. Seja ela algo muito intenso ou não, mas todos nós vamos viver isso. A perda, então, se torna algo natural. Não é algo desejável, mas é algo natural. E saber lidar com ela, saber lidar com essa perda, é muito importante para a nossa construção como pessoa, como cidadão, né? Pessoa dentro da sociedade, para termos saúde e trazermos saúde para o outro. Essa mãe, ela ficou presa nesse luto patológico e até hoje está. Se passou vários anos, né? Já faz daí bem uns 10 anos essa perda e ela está ali ainda, presa, não conseguiu evoluir. A partir de qual momento que a gente identifica que o luto é patológico? A partir do momento em que no primeiro ano a pessoa não consegue ter nenhum tipo de evolução. Se ela não tem nenhum tipo de evolução, nem que seja o mínimo, a gente classifica como luto patológico. Porque mesmo que sendo o mínimo no primeiro ano, isso vai sendo algo gradual. Pode levar 2, 3, 4, 5 anos, mas ela está evoluindo, evoluindo. Agora, se no primeiro ano ela não consegue evoluir nada, já entra como luto patológico, ou seja, ela fica presa na sua dor, no seu sofrimento. E aí, pensa comigo aqui, essa dor, esse sofrimento, essa escuridão, essa negatividade, essa dificuldade de construir a vida, de celebrar a vida, não só é prejudicial para ela, mas para a família que está com ela, o esposo, os parentes, todos eles acabam sendo contaminados por isso. É algo que ela deseja? É algo que ela quer? Não, não é. Ninguém quer trazer sofrimento para ninguém. Mas é um movimento até inconsciente. Por quê? Porque ela está presa ali naquela dor. Então, é importante isso. Reconhecer que vamos ter perdas, reconhecer que mesmo tendo perdas, né, mesmo tendo sofrimento, ele é algo natural. Assim como ele um dia começou, um dia ele vai terminar. Precisamos vivenciar todos esses estágios, né, de perdas que nós temos. Quais são os estágios? É a negação, a raiva, é a barganha, né, quase tentando negociar com Deus. Teve um caso de uma pessoa que a irmã faleceu, a irmã mais velha tinha CA, faleceu, tinha um tumor, se não estou enganado, era no cérebro, veio a falecer. E essa moça, né, ela devia ter seus 23 anos, 22 anos, por aí. Ela entrou num movimento de utopia. Qual que era a utopia que ela estava tendo? No dia do enterro, ela, ela se negou, né, a estar ali no velório, participar do enterro. Por quê? Ela tinha a convicção que a irmã dela ia voltar a viver novamente. Ela estava entrando num movimento quase de rompimento com a realidade, por causa da dor, da negação, da barganha. Ela trazia o seguinte: não, Deus vai ressuscitar minha irmã. Ela vai sair da morte e vai voltar à vida. Entenda, eu creio, não sei vocês, mas eu tenho a minha crença, né? E nós precisamos, no momento do luto, ter uma prática da espiritualidade, porque ela nos ajuda a suportar a dor, nos ajuda a encontrar sentido, nos ajuda a perceber que a vida não é apenas um respirar. Então, a prática da espiritualidade é algo até que faz parte da nossa constituição psíquica. E tem várias faculdades, né, no nosso Brasil federal, em nível federal, que comprovam isso através de pesquisa. E até Jung, né, através da abordagem criada por ele, traz isso também. Então, a espiritualidade é algo necessário, só que para aquela moça, naquele momento, estava sendo um movimento de barganha. Ela queria negociar com Deus, crendo que, de repente, a irmã dela viria à tona, viria à vida, porque ela estava num movimento de negação. E aí, quando a ficha caiu, quando o caixão começou a ser coberto por terra,
ela viu que não haveria mais volta, ela entrou em desespero, ela entrou em crise, e isso foi muito ruim. Tem outro caso que a gente pode trazer aqui também de uma mãe que estava mais de 15 anos sem conversar com o filho presencialmente, porque eles haviam brigado, havia muito ressentimento, muita raiva, muita frustração, muito desapontamento, tanto de um quanto a outra parte. O filho veio a falecer, a mãe foi até lá e, num movimento de negação, movimento de raiva, o que que ela fez? Ela começou a gritar desesperadamente no enterro. Precisou até ser levada para o hospital. Por quê? Porque ela estava trazendo um movimento de culpa. E a culpa potencializou a dor e o sofrimento que ela estava tendo, a perda do filho. Então, olha só como são os nossos movimentos. Isso se passou já há alguns anos já, desde que esse filho veio a falecer. E essa mulher, que de vez em quando eu atendo, eu converso, dou suporte, né? Se passou quantos anos? Com 7 anos, essa mulher vem sempre com a dor. Ah, se meu filho estivesse vivo. Ah, se meu filho isso. Então, ela está presa também ainda na dor dela. Ela despreza os outros filhos que ela tem por causa da dor, né, da culpa, do sofrimento que ela ainda carrega da perda do filho dela. Então, olha só como um luto mal elaborado traz sofrimento, traz angústia para as pessoas. Nós precisamos passar pelo luto, pela negação, pela barganha, pela depressão, que ela também vem, a que é chamada tristeza, é o choro, né? Que muitas vezes não querer comer nada, muitas vezes querer ficar isolado, na escuridão, sozinho no quarto. Isso é normal? Sim, é normal. Só que é algo que eu sempre falo para os pacientes: chore, tenha esse momento de luto, fique com raiva, tenha a negação, mas, entretanto, porém, não se deixe dominar por eles. Tenha os sentimentos, que eles são reais, você precisa vivenciá-los, você precisa sentir, né, colocar para fora o que você está sentindo. Mas só que não se deixe conduzir por esses sentimentos. Tantas vezes os sentimentos, por mais legítimos que eles sejam, quando trazidos à tona de uma maneira muito forte e muito extensa, e nos levam a patologias. Como é normal uma pessoa que tem perdas, entra num processo de luto e depois fica com depressão. Como é normal isso? Por quê? Porque a tristeza muito exagerada, muito potencializada, que sai fora do controle, faz com que a pessoa não consiga mais encontrar o caminho de volta. E ela entra num estado de depressão. E a gente pode trazer outras patologias aí para pensar a respeito. Então, vivencie o luto. Vivencie todos os estágios para que você chegue no último estágio. Qual que é o último estágio? Aceitação. Aceitar aquilo que aconteceu, não que foi algo bom, não que foi algo que você desejou, não que foi algo que te alegrou, mas foi algo que aconteceu e não temos como mudar aquilo que aconteceu. Então, esse último estágio do luto é necessário a aceitação para que você consiga retomar a vida. Mas como é que eu faço para sobreviver durante esse estágio? Você precisa ter, eu vou trazer algumas coisas aqui que eu aponto geralmente para as pessoas no consultório. Você precisa ter, por exemplo, uma rede de apoio. Você precisa ter amigos. Precisa ter pessoas, não que te condenem, não que tenham aquelas frases feitas, né, no momento de desespero, mas que estejam lá com o ombro para você chorar, abertas para te acolher, para te ajudar a caminhar. Você precisa ter uma rede de apoio que funcione, que você tenha condições de acionar, de estar próximo. Isso é essencial, porque o ser humano não é uma ilha. Ele precisa de contato com outras pessoas, precisa de se comunicar, colocar para fora o que tem.
e ouvir do outro aquilo que ele necessita para se sentir amado, acolhido, aceito. Então, se você não tem amigos, você precisa construir uma rede de apoio, onde tenha pessoas que se importam. Você precisa ter atividades também que te tragam alegria, que te tragam satisfação. É muito normal, no tempo da perda, a gente ficar durante um longo período só lembrando, né, daquilo que a gente perdeu, daquilo que a gente não tem mais, seja o emprego, sejam as redes sociais, sejam as pessoas, sejam de repente ambientes, né, que vão mudando por causa do tempo, vão tomando outra característica, então a gente fica naquele saudosismo. Ah, como antigamente era bom. E pegamos fotos, ficamos olhando fotos. Eu lembro de uma paciente que perdeu o filho também. Ele tinha um problema de linfoma e chegou a óbito. Tinha 2 filhas pequenas. E essa mãe, ela, mesmo depois de vários anos, ela não conseguia se desconectar dessa perda. Ela não conseguia viver de maneira boa, produtiva, mesmo tendo outros filhos. Ela foi no consultório e a gente tratou com ela muitas coisas, da questão dela estar presa no passado. E numa das sessões eu disse o seguinte: olha, fulana, traga as fotos do seu filho. Vamos ver as fotos do seu filho no consultório. Ela trouxe, mas ela não conseguiu olhar. E aí, na outra sessão, a mesma coisa, traga a foto do seu filho e a gente vai olhar as fotos. E ela trouxe aí num esforço enorme, gigantesco, as lágrimas saindo dos olhos, a mão trêmula, com a voz embargada, ela começou a olhar as fotos e começou a pontuar: olha, esse aqui ele era pequeno, aqui ele estava adolescente, aqui foi quando ele já perdeu a mobilidade das pernas, ele se tornou cadeirante, aqui foi quando ele está casado, aqui. Ela foi trazendo isso com muita dor, sofrimento, mas ela precisava ver. Ela precisava entrar em contato de uma maneira forte. Para quê? Para conseguir um impulso para sair desse lugar onde ela estava, que era no passado. O passado não existia mais. Não era mais significativo ela estar ali, porque era um lugar de sofrimento. As lembranças que ela tinha eram apenas lembranças dele ali acamado. Os últimos momentos que ele estava na UTI, quando ele veio a óbito e ela estava ali ao lado. Então, essas lembranças estavam paralisando a vida dessa mulher. Ela tinha que ser estimulada a se lembrar das coisas boas, se lembrar daquilo que foi positivo, para substituir as lembranças negativas. E aí, quando ela viu as fotos, passou quase um mês e meio, ela já estava melhor. Ela já estava mais estruturada. Por quê? Porque ela conseguiu romper com as lembranças negativas que produziam dor. E ela conseguia trazer ali, depois daquelas sessões, as lembranças boas. Conseguia trazer as coisas positivas. Quando ele começou a andar de bicicleta, quando ele começou a jogar bola, isso foi saudável para ela. Trouxe dor? Sim, mas uma dor diferente. Né? Agora sim, a dor da saudade, não a dor apenas da perda, a dor ali do vazio, a dor da angústia. Não, essas dores são muito disfuncionais, são desestruturantes, acabam conosco. Mas a dor da saudade é uma dor natural e até saudável. Né? Isso que ela estava sentindo foi para ela muito positivo. Outra coisa que a gente pode fazer também, que é muito saudável, tente achar coisas que te façam bem. Quando nós temos as perdas, geralmente entramos em um ciclo quase que autodestrutivo, onde apenas nos alimentamos da dor. Então, tente sair desse lugar de alimentação da dor fazendo coisas que são boas para você. Às vezes é escutando uma música, não aquela música de dor de cotovelo, sabe? Mas uma música que venha te alegrar, uma música que venha te trazer esperança,
uma música que te venha trazer boas recordações. Pode ser um filme, pode ser um passeio, pode ser, de repente, andar pelo parque, coisas que te façam bem. Quando você tem esse movimento, você vai produzindo dentro de si serotonina, que é o hormônio de bem-estar, você vai produzindo aí dopamina, você vai produzindo outros hormônios que te ajudam a se reequilibrar. Preciso também trazer aqui um outro movimento que pode ajudar. Gente, espera um pouquinho que minha garganta aqui, tem um momento que não aguenta não. Outro movimento que pode ajudar, qual que é? Encontre sentido na sua vida. Lembra aquele caso que eu falei agora há pouco, que a mulher perdeu o filho e o esposo? Uma das coisas que ajudou muito na estruturação dela, sabe o que foi? Ela encontrou sentido. Ela encontrou outras coisas que faziam com que ela se sentisse útil ainda na vida que ela tem. Ela tem seus mais de 60 anos. Ela tem. Então, uma das coisas que eu trabalhei muito com ela no consultório foi a construção de um significado novo de vida. Ela precisava ter. A vida dela podia se resumir ao filho que ela perdeu e ao esposo que ela perdeu. Ela tinha que encontrar outros significados, outras coisas que fizessem valer a pena a existência dela. E tem muita coisa que vai valer a pena. Ela começou a ser mais útil, né? Ela começou a ajudar outras pessoas, ela começou a ter ações de atividade social, ela começou a trabalhar novamente, pequenas ações. Ela começou a aconselhar os mais novos no trabalho onde ela estava. Ela começou a se sentir útil, ela começou a encontrar significado, um sentido novo para a vida dela. Esses, esses pequenos movimentos, gente, faz muita diferença. Faz muita diferença mesmo para a construção de vida. E olha, não sei quais perdas vocês têm tido. De repente, eu tenho um colega até, ele é contador, e aí ele perdeu a cachorrinha dele. Muita gente diria assim, Márcio, mas isso é uma besteira de se falar num grupo, numa aula dessa. Perda é essa? Mas é que tá. Eu trouxe essas pequenas perdas até as grandes. Perder um animal de estimação, talvez para muitas pessoas não tenha uma relevância, mas para outras pessoas tem um sentido muito grande, porque elas precisavam daquele animal, daquele pet, para se sentir muitas vezes conectadas com o mundo, porque elas não conseguiram criar aí, provavelmente, relacionamentos mais estáveis. Então, o único relacionamento mais estável, significativo que ela tinha, foi aquele animal. E aí, quando ele perdeu o animal, ele ficou um bom tempo fora de sintonia, né? Ele, sabe, ele é um rapaz, é um jovem dinâmico, inteligente, mas ele perdeu, né? Eu vejo que até hoje, já faz alguns meses disso, até hoje ele perdeu um pouco aquele dinamismo, aquela alegria, aquela satisfação. Ele vai reencontrar? Provavelmente vai, porque não é uma perda de grande porte, como perder alguém, mas é algo que ele está precisando passar pelo luto. E esse passar pelo luto, ele está passando como? Através de conexões, reconstrução do passado, ressignificação do passado, encontrando sentido, fazendo coisas que para ele são positivas. Isso vale muito a pena. E por último, que eu quero trazer aqui que pode ajudar, dê voz às suas emoções. Coloque para fora. Encontre, através de um diário, né? Escrever um diário nos ajuda muito, nos fortalece muito. Por quê? Porque você vai forçando a parte cognitiva a escrever ali, e isso te fortalece. Por quê? Porque abaixa um pouco a questão emocional e fortalece mais a parte cognitiva, racional. E, por outro lado, quando você lê no dia seguinte, você vai descortinando, né, suas próprias emoções, se enxergando como você sente e reage diante das situações. E muitas vezes você se percebe, poxa vida, por que eu fiz isso?
Por que que eu tive esse sentimento, esse pensamento? Você vai se autoanalisando, isso vai te ajudando. Então, coloque para fora, dê nome, né, às suas emoções. Poxa, mas você não gosta de escrever? Grave, então. Faça a gravação, no dia seguinte escute. Isso é muito saudável. E mais saudável ainda, muitas vezes, é você pedir uma ajuda de profissional. Porque fica mais fácil trabalhar com luto, trabalhar com a perda, trabalhar aí com as dores, quando você tem alguém que consegue manejar isso de forma mais adequada. Bem, estamos aí há quase 9 horas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, espero ter contribuído. A Dilene e Keila, estou passando para vocês. Gratidão, doutor Márcio. Como eu dei a abertura, né, então quero fazer as minhas considerações finais e quero dar espaço para quem quiser falar, porque como esse grupo é um grupo de acolhimento, e muito, muito boa a sua palavra, viu, Márcio? Tenho certeza que veio contribuir para esse processo. Muito obrigada mesmo. Trouxe de uma maneira muito clara, né? Eu acho que todas conseguiram compreender. Os casos ajudam muito a gente perceber que cada perda é uma perda e a gente não tem como colocar numa caixinha, né? E essas fases do luto são necessárias. A gente precisa se permitir passar por elas e se permitir sair delas também, né? Até chegar a fase da aceitação. Mas eu quero abrir, porque eu sei que quando a gente externaliza, isso ajuda, nos ajuda, né? A dar nome ao que nós estamos sentindo. A gente tem aí mais uns 10 minutinhos, porque a gente deu 10 minutos para começar, começamos lá por volta de 9h15, mas eu quero deixar a Keila também à vontade. Keila, você quer fazer alguma consideração? Não, Dilene, eu estou satisfeita com o que eu vi até aqui, o que foi falado. Eu acho que é o que precisávamos escutar nessa noite. Ótimo, maravilhoso. Nós temos aqui pessoas que já estão no grupo, pessoas que não estão participando do grupo do WhatsApp, né? E esse grupo, ele tem uma dinâmica ali, viu, doutor Márcio, que é a gente tentar propor algumas atividades justamente para incentivá-las a ter um movimento. Eu sei que tem muitas que já estão caminhando, né, por si mesmas, já estão retornando às suas rotinas, ao seu trabalho, mas eu sei que para algumas não está tão fácil assim sair desse contexto, né, de isolamento, de introspecção, porque a gente fica dessa maneira também. Então, eu queria abrir, né? Alguém gostaria de falar, compartilhar a sua dor para que a gente possa, de alguma maneira, acolher vocês nesse momento aqui? Fez algum sentido a fala do Dr. Márcio? Vocês querem aproveitar algum exemplo? Cláudia, você está em condições de falar, querida? Não, né? Mas eu fico muito feliz que você tenha conseguido entrar, viu? Muito feliz mesmo. É aquilo que eu falei, é um passo de cada vez, e cada passo deve ser celebrado, porque é algo que exige de você um esforço muito grande, né? E como o Dr. Márcio disse, certamente você vai achar significado para continuar, né? Para prosseguir. Você tem uma pequena aí que depende de você nesse momento, né? Certo? Alguém quer falar alguma coisa para a gente poder caminhar? A Ruth está aí. Ruth, pode desmutar, querida. Se quiser falar, pode falar. Eu já passei assim por muitos lutos, né? Muitas perdas, assim, inclusive em série, né? Coisas assim de acontecer, de perder 2, 3 pessoas em pouco tempo, né? Só em 5 meses eu perdi 3 irmãos. E a família, assim, agora há pouco tempo, perdi 2 cunhados em 15 dias, né? Então, é um sofrimento. Mas eu agradeço a Deus, sim, principalmente assim, o que marcou muito
A minha perda foi minha mãe, a primeira pessoa, que é a pessoa que eu imaginava que eu ia perder, né? E eu estava grávida de 8 meses da minha filha, era uma gravidez de alto risco, que eu tinha pré-eclâmpsia, né? Tinha pressão alta, tinha todos aqueles cuidados, né? E veio a notícia, minha mãe teve um infarto fulminante, né? E enterramos a minha mãe, passamos aquela dor, aí enterramos minha mãe na quinta, minha irmã casou no sábado, foi uma coisa assim muito forte, aquele negócio da gravidez também, foi muito difícil, né? Mas quando chegou no domingo, a minha mãe foi velada na igreja que nós éramos membros, né? Chegou no domingo, eu falei para o meu esposo, eu quero ir à igreja. Ele falou assim, você vai à igreja? Eu falei assim, pô, eu quero ir à igreja. E eu fui pensando, né, como que vai ser minha reação quando eu chegar ali na igreja, deparar com a frente, o velório, que foi ali um culto fúnebre muito lindo, né, tudo. Mas eu falei, eu vou porque eu preciso de dar continuidade na minha vida, eu preciso prosseguir a minha vida, né? A minha mãe foi, ela está com o Senhor e eu preciso de seguir. Eu tinha um filho pequeno de 4 anos e tinha minha filha que ia chegar em poucos dias. Eu estava no 8º mês quando minha mãe faleceu. E tinha meu esposo também, né? E tinha minha vida, eu precisava dar continuidade à minha vida. E eu fui para a igreja. Cheguei lá, deparei, né, com aquela frente, lembrei de tudo, chorei, né, tudo, mas o Senhor me deu força para enfrentar aquele momento. Eu fiquei triste que meus irmãos nenhum foram para a igreja, ninguém da minha família foi, né? E quando terminou o culto, eu fui à casa deles, que eles moravam em frente à igreja, né? Eu fui lá e falei, vocês não foram à igreja? Ah, não, a gente não teve força para ir. Eu falei, não, mas a gente tem que ir. Eu fui. Quando eu cheguei lá, foi aquele impacto, mas depois foi tão bom, a palavra foi tão boa, foi tudo... Saí tão revigorada da igreja, né? E aí eu fui enfrentando a vida. Só que tinha uma coisa comigo que o meu esposo não gostava, mas para mim fazia bem. Eu gostava de ir à casa da minha mãe, de ficar assim na minha mente, eu via ela ali, né? As coisinhas que ela gostava de fazer, a comida, né, lá no fogão. Então ela não estava lá para fazer, mas eu ia fazer para meus irmãos a comida, né? E eu gostava de ver assim a ação da minha mãe dentro daquela casa. Ela não estava mais lá, né? Mas eu me fazia bem lembrar dela. Então eu queria estar próximo das coisas que trazia ela perto de mim, né? De ver as coisinhas dela, a casa dela, lembrar das coisas que ela falava, lembrar de tudo, né? Então, aquilo para mim fez bem, não sei se faz bem para outras pessoas. O meu esposo ele era muito ligado à minha mãe, né? Minha mãe tinha ele como filho, ele tinha como mãe. Ele não gostava de falar, não. Às vezes eu ia comentar algo da minha mãe para ele ficava quieto, não falava nada. Eu, fala comigo, fala alguma coisa comigo. Ele, eu não me sinto bem falar. Mas eu já queria falar, então eu falava assim, então me leva para lugares que eu quero ver pessoas para falar dela, né? Que faz bem para mim, fazia bem, aquilo me dava um alívio, sabe? Me dava um consolo. E aí eu aprendi a lidar com o luto ali, né? Perdi minha mãe, depois perdi uma sobrinha, depois passou 10 meses, perdi um cunhado, passou 27 dias, morreu meu pai. E aí foi perdas assim, perdas, né? E eu consigo, assim, enfrentar, mas eu gosto de falar na pessoa, lembrar do que a pessoa gostava, aquilo lá é tão bom, sabe? Lembrar, assim, das coisas boas, né? E até coisas que não foram muito boas a gente lembra, né? Mas foi o que eu passei, né? E graças a Deus eu tenho enfrentado. E uma coisa eu peço para Deus sempre, né? Porque nós estamos nesse mundo, nós não estamos livres das tempestades da vida, né? Eu falo, meu esposo está aqui dentro da minha casa comigo, eu não sei se ele vai sair ali no portão e ele vai levar uma bala perdida, né? Um filho sair, sofrer um acidente, uma doença que possa vir tirar a vida. Então, eu falo, ninguém está livre disso, né? Mas eu falo assim, Senhor, que o Senhor me dê paz. O que eu quero, se eu for passar por isso, né? Que o Senhor me dê paz. Porque quando a gente tem paz, a gente enfrenta a situação, né? Agora, se a gente não tem paz, né? A gente não consegue enfrentar. E só em Deus nós podemos encontrar essa paz. Porque Deus, é difícil, né? Encontrar essa paz é difícil, mas não é impossível.
Deus tira a pessoa de nós, nós sabemos que as pessoas não são nossas, né? Nós nascemos com prazo de validade, um dia a gente se vai, né? Um dia nós vamos, um dia foi minha mãe, um dia foi meu pai, foi meus irmãos, foram sobrinhos, cunhados. Um dia nós vamos, pode ser que vá um filho, pode ser que foi... É aquele dia que Deus determinou. E Deus não dá nada que a gente não possa suportar, né? Então a gente tem que se apegar a Deus, para a gente ter essa força de suportar a falta daquela pessoa. A falta é muito cruel mesmo, né? É triste, mas não é impossível da gente vencer com Deus, porque Ele deu, Ele tirou, bendito é o nome dEle. E Ele vai dar a paz que excede todo entendimento ao nosso coração, né? Era isso que eu tinha a falar. Adilene, posso falar um pouquinho? Claro, claro. Algo bem bacana que a Ruth pontuou, e até trazendo à memória aquilo que eu falei, ter a prática espiritual, ter uma espiritualidade é algo muito necessário, porque nós só conseguimos dar sentido, né, à perda, principalmente a perda de alguém através da morte, quando nós temos uma espiritualidade, quando temos uma prática de fé. Isso é muito importante e significativo, nos ajuda muito. Essa semana mesmo, uma amiga minha, conheço há mais de... Parou? Travou, né? Travou. Que pena. Oi, Márcio. Eu acho que travou a sua internet. Será que você consegue? Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo ouvi-lo. Voltou. Beleza, então. Nossa, volta sozinha assim, até fiquei surpreso. Voltou, acho que foi a internet. Você estava falando que conhecia uma pessoa já há algum tempo, né? E eu acho que foi nessa parte que travou. Ela faleceu, né? E todos nós chegamos um dia que iremos partir dessa existência. E quando a gente tem, como a Ruth estava apontando, que achei muito bom, né? Porque complementa aquilo que eu estava trazendo. Quando a gente tem uma prática espiritual, espiritualista, né? Isso nos ajuda muito a dar sentido à morte. Outra coisa que é necessário, que a Ruth trouxe, que é importante, é dizer adeus. A gente precisa dizer adeus, né? Não vamos conseguir, por mais que a gente queira trazer aquela pessoa de volta. Não dá. Eu lembro que quando eu perdi meu irmão, faz alguns anos, eu cheguei em casa, o trabalho, estava contente, o dia tinha terminado, falei, nossa, graças a Deus, cheguei em casa. Suspirei, falei, que alegria chegar na minha casa. Eu cheguei, meu filho e minha esposa estavam me esperando na porta. Falei, ué, que estranho, nunca me esperam na porta. Os dois ali, falei, o que está acontecendo? Aí eles falaram, ó, seu irmão faleceu, teve um infarto fulminante e faleceu ontem. O que eu fiz foi subir no quarto, chorei, tive o meu momento de luto, mas por um lado foi bom porque eu precisava dizer adeus. Quando a gente consegue liberar a outra pessoa no sentido emocional, né? Não de prender aquela... Quando a gente prende aquela pessoa em nós emocionalmente, a gente está prendendo dentro de nós. Então, preciso dizer a Deus. Preciso dizer, olha, libero você. Não no sentido espiritual, tá, gente? No sentido emocional, lembrando. A gente precisa dizer a Deus. Isso nos ajuda muito. A Ruth falou de uma prática aí, no início, né? Ela fazer algumas coisas que ela fazia aí na casa da mãe. Esse movimento, isso realmente nos ajuda, porque vai nos ajudando de maneira gradual, né? Paulatina, e se acostumando com a ausência do outro.
percebendo que o outro já não está mais ali, o espaço ficou vazio. E quase esse ritual se torna saudável nos primeiros momentos. Ele se torna disfuncional, desadaptativo, quando se passa muitos anos e continua esse mesmo ritual. Assim é desadaptativo. Eu conheci uma paciente, entendi uma paciente, que o irmão dela tinha falecido há muitos anos, tinha sido assassinado. E aí, no dia do aniversário, o que ela fazia? Ela ia assistir o filme que ele gostava, ia no lugar onde gostava de comer, comia o que ele gostava de comer. Eu falei, pera lá, o que você está fazendo? Por que você está nesse ritual depois de tantos anos que seu irmão faleceu? Você precisa descontinuar isso, porque você está alimentando uma dor, uma perda que você quer se ver livre, mas ao mesmo tempo você está alimentando isso. Então, quando esse ritual é no início, é fantástico o que a Ruth colocou. Faz bem. Nos ajuda realmente a desconstruir aí, aliás, a construir, né? A visão de que o outro já não está mais presente. É quase uma homenagem ao outro, perceber o lugar vazio, é um dizer adeus, isso é muito bom. O problema é quando isso dura anos e anos. Isso se torna doentio porque só potencializa e alimenta a dor que estamos sentindo. Então, acho que foi importante a fala da Ruth, eu só quis complementar aqui para reforçar algumas coisas. Obrigado, Dilene. Nós que agradecemos, nós que, né, nos sentimos aí privilegiadas por essa fala, né, que é tão específica, mas tão necessária, gente, porque a gente sabe que a gente vai ouvir de tudo, né? No momento de perda, a gente não quer ouvir nada. A gente precisa saber o que está acontecendo para que nós possamos entender que é um processo natural, né? É esperado, né, doutor Márcio? O que não é esperado é que esse processo se prolongue por muito tempo, porque se prolongando, isso pode vir a se tornar, né, algo patológico, pode vir a trazer algum agravamento, alguma doença no sentido emocional, e você vai deixar de viver também, né? Eu sei que é uma pausa, né? Eu acho que algumas pessoas relataram para a gente vai encerrar 21h20, tá, gente? Eu já estou finalizando. Na masterclass anterior, que elas estão num momento de confusão, onde elas não se percebem, onde elas não se reconhecem. E eu e a Keila, a gente tem tentado conduzir isso, né, Keila, de uma maneira de que essa desorganização é normal, até porque se é uma pessoa de tão perto que convivia com você, fazia parte dessa rotina, talvez ajudava você no que diz respeito aos serviços domésticos, às compras, a uma série de coisas, você vai ter que se reorganizar, você vai ter que se permitir uma readaptação nesse processo. E a gente não se adapta, né? Não se readapta do dia para a noite. Então, eu acho que ter paciência com a gente nesse momento também é válido. Não esperar também. É claro que eu disse isso também, vou falar aqui, que eu acho que algumas não estavam. Vai chegar um momento que você vai precisar dizer adeus, como o Dr. Márcio disse, vai chegar um momento em que você vai achar necessário abrir mão de algumas lembranças, de alguns objetos, né? Que isso seja feito no seu tempo, na medida em que você achar que está preparada para lidar com isso, porque às vezes entram pessoas querendo nos ajudar, com o intuito de nos fazer sair desse lugar, mas acabam desrespeitando esse nosso momento. Então, acho que é bom a gente aprender a falar também. Olha, não é o momento, eu não estou preparada, né? Ou, então, eu preciso de ajuda, me ajuda a passar por essa etapa, me ajuda, como o Dr. Márcio falou também, a rede de apoio é tão importante. Então, vamos fazer uso disso, né, dos amigos, das pessoas que estão por perto, porque elas podem ser esse canal aí de Deus para fazer vocês prosseguirem. E essa retomada é necessária, né? Eu sei que a Ruth comentou, e eu vou fechar agora, não é a primeira, talvez, perda significativa da vida de vocês. Ou seja, talvez seja. Mas a maneira como vocês vão lidar daqui por diante pode ser determinante, não só para vocês, mas para quem convive com vocês. Porque essa dor é de vocês, mas é vivenciada por muitos junto com vocês. Entende o que eu estou querendo dizer?
Eles estão no mesmo sofrimento, não digo no mesmo nível, mas eles estão percebendo esse sofrimento. Né? Quem tem criança, a criança percebe, por mais que a gente fale não, né? Não, a gente não pode subestimar a criança. Quem tem netos, quem tem filhos. Então, assim, fazer essa busca, trazer à memória aquilo que te dá esperança, como diz a palavra, talvez seja um bom ponto de início. O que te dá esperança? O que te move? Né? O que te move? Se você ainda permanece aqui com fôlego de vida, né? Enquanto há vida, há esperança. É fazer esses questionamentos, e eu acredito que Deus, na sua soberania, não vai não vai duvidar das nossas intenções, porque Ele sabe como que está o nosso coração. Ele permite que a gente adentre essa questão dos questionamentos. Questionar, Deus, por que o Senhor me colocou aqui? Por que eu ainda estou aqui? Né? Pedir para que Deus leve vocês a um nível a mais para poderem prosseguir. E eu tenho certeza, gente, que a dor de vocês, em algum momento, vai cicatrizar. É aquela ferida, né, que cicatriza e que vocês olham e que não dói mais como doía lá no início. Não quer dizer que vocês não vão sentir saudades, que vocês não vão ter momentos aí de lembranças daquele período em que você esteve do lado da pessoa. Mas ressignificar essa dor pode permitir que vocês consigam, inclusive, ajudar outras pessoas. Aí talvez algumas falem, eu não quero ajudar ninguém, porque eu não estou no momento de ajudar, não consigo nem ajudar a mim mesma, quem dirá ajudar alguém. Mas repense, porque nenhuma dor é desperdiçada. Né? O meu esposo costuma falar nas pregações e ministrações que na matemática de Deus nada se desperdiça. Né? Deus aproveita tudo. As nossas dores, as nossas alegrias, os nossos dissabores. Então, enquanto a vida é esperança, minhas queridas, eu quero agradecer, finalizando então essa parte. Mais uma vez, doutor Márcio, muito obrigada, gratidão, que Deus continue te usando na sua profissão, né, onde você estiver, tá bom? Podemos encerrar? Ok, obrigada, minhas queridas. Se fez algum sentido para vocês, compartilha no grupo para motivar aquelas que não conseguiram entrar, para assistirem a parte que foi gravada, né? Que eu sei que algumas vão querer acessar depois, tá certo? E conte conosco, né, Keila? A gente continua lá. Sim, continuamos. Tem desafios, tem vídeos, todos os desafios possíveis aí da semana. Quem não conseguiu fazer, se concentre, né? Agora, sexta, hoje é sexta, né? Mas amanhã é sábado, domingo, dá para parar um pouquinho aí e reestruturar, que é o nosso objetivo, né? Reestruturar e seguir. O vídeo que eu fiz, eu enviei hoje, está falando justamente disso. Gostaria muito que vocês parassem. É um vídeo curto, com uma mensagem, um objetivo, que é esse retorno, né? Que é esse ressignificar, tá? E é isso. Uhum. Próxima semana a gente libera, amanhã a gente libera o cronograma da última semana, mas a gente agora vai adentrar a questão da retomada de sonhos, né? Cada uma de nós temos sonhos. Enquanto tivermos sonhos, isso nos mantém vivos, nos mantém ativos, né? Então, eu acho que é interessante a gente entrar agora nessa semana, trazendo aí o desafio de vocês retomarem alguns sonhos e projetos, tá certo? Que é uma maneira, como o Dr. Márcio disse também, de honrar essa pessoa, que certamente se alegraria em ver você nesse estágio de retomada, de concretização de sonhos. Tá bom, minhas queridas? Obrigada, doutor Márcio, mais uma vez. Deus abençoe a todas. Uma boa noite, um bom final de semana. Obrigada, Ruth, Nada. Nana, Cláudia. Deus abençoe, Keila. Amém. Tchau. Célia, Jandira. Obrigada.